Bem, meus amigos, eu vi aqui uma postagem no site UOL. Me chamou a atenção, eu vou ler para vocês aqui e depois eu vou dar a minha opinião, que não necessariamente seja de vocês, ou que tem que influenciar em vocês. O prólogo, ou a introdução, ou como nós dizemos jornalisticamente, o subtítulo diz o seguinte: as redes sociais foram rápidas em trazer à luz falas bastante comprometedoras do novo ministro da Educação, pastor presbiteriano Milton Ribeiro. Depois que seu nome foi anunciado oficialmente para a pasta, passaram a circular vídeos em que Ribeiro faz declarações nada abonadoras para um educador. Em um deles, defende que as mães eduquem seus filhos através da dor física. O outro diz que o pai deve impor a direção da família que deve tomar. Atenção, aqui ele fala o seguinte: as mães, um deles defende que as mães eduquem seus filhos através da dor física. E o outro diz que o pai deve impor a direção da família que a família deve tomar. As mães devem praticar a dor física na criança? Na minha concepção, não. O pai deve impor? Na minha concepção, também não. A educação, ela cabe segundo a Constituição e qualquer cidadão de bem deve entender que ela cabe primordialmente à família, aos pais. Então, não seria a mãe que iria provocar uma dor física, assim como não é o pai que deve impor. Ambos devem ter a mesma autoridade sobre os filhos. Também respeitar a opinião dos filhos. Mas isso não é feito desde a tenra idade. Porque se fosse feita... bom, deixa bem claro também, a educação cabe também ao Estado, tá? Muito bem. Quando eu digo Estado, eu estou me referindo à federação. Mas então, a mãe deve impor a dor física. Ou seja, dá-lhe porrada. Não se deve. Eu sou a favor, sim, que não só as crianças, como até adultos, que de vez em quando devem levar um passa-moleque. Mas esse passa-moleque não quer dizer um peteleco das orelhas, né? Como eu costumo dizer. Deve sim ser repreendida uma criança, porém ela é educada primeiro. E a educação, ela vem através daquilo que você aprende pelos pais, através do exemplo dos pais. Ontem mesmo, eu estava conversando com a senhora, eu disse para ela: olha, meu pai, a única herança que meu pai me deixou, e é verdade, a única herança que meu pai me deixou foi a vergonha. Porque meu pai, ele teve pouco contato comigo, né? Mas ele tinha um modo sutil de educar. E eu nunca esqueço esta frase que ele me falou. Ele me disse o seguinte, com aquele jeitinho baiano de ser, não sabe? Ele me disse o seguinte: ô Clóvis, você conhece o Lupicínio Rodrigues? Eu falei: olha, eu já conheci pessoalmente, e eu não vou contar como é que eu conheci o Lupicínio Rodrigues, que ele era um boêmio, né? Então, eu falei: conheci sim. Então, ele tem uma música que diz assim: a herança é a vergonha maior que meu pai me deixou. Olha, isso ficou sempre gravado em mim. E de fato, foi herança mesmo. Nada mais. Não estou me queixando, não. E que meu pai tenha um bom lugar, apesar de, como eu disse, ele não ter convivido fisicamente conosco. Conosco, eu digo, com a nossa família. Mas sempre foi um pai exemplar. Um pai que eu aprendi a respeitar. Mas nunca houve um castigo físico, nem moral, que ele tenha me dado. Quando eu digo moral,
através de palavras, sim, inclusive essa frase que ele me citou, né? Pois é, eu sou totalmente contra a dor física. Eu costumo dizer, inclusive, que para mim qualquer dorzinha é um dorzão. Mas eu quero comentar aqui o seguinte: eu vou colocar a matéria toda no meu site, ou melhor, a matéria no meu site. Contudo, eu vou redirecionar para o site UOL, porque lá tem alguns vídeos que vocês poderão ver a matéria completa e evidentemente que o vídeo é difícil colocar, né? Então, não é porque o cidadão em questão aqui é um reverendo que ele deva ser bom ou ruim. Nós tivemos para essa mesma pasta, que é da cultura, um cidadão, o anterior, até esqueci o nome dele, cheio de atributos. O currículo dele é espetacular, eu já comentei isso. Contudo, depois foi se verificar. E o próprio presidente Bolsonaro assumiu que o currículo dele não condizia em partes com a realidade do que ele colocou lá. E ele nem assumiu a pasta. Ou assumiu, ficou um dia, nem me lembro como que foi. Então, é isso que nós temos que verificar. Os seguidores desse reverendo, inclusive teve um que me chamou a atenção, como se eu não soubesse, né? Ele me chamou a atenção, não só minha, como de outras pessoas através do WhatsApp, para que esse reverendo, que ele foi nomeado. Então, não precisa me chamar a atenção, não, meu amigo. Eu sou do tempo que a imprensa, ela trabalhava, chamava-se imprensa, aliás, tem esse nome até hoje, por causa da prensa, que era imprensado os jornais. Por isso tem o nome imprensa. Então, eu sou do tempo que a imprensa ficava acordada à noite, para que de manhã você tivesse jornais em mãos. Hoje não, hoje chega ali de imediato, através das mídias sociais principalmente, né? Quando sai uma coisa no Senado, meu amigo, eu já fico sabendo antes de você, porque chega para mim o aviso. Quando sai alguma coisa na Câmara, chega para mim um aviso. Quando sai no plenário, chega para mim um aviso. Então não precisa vocês me alertar. Eu até agradeço, porque não é tudo também que eu vejo, também não é tudo que eu tenho a obrigação de ver ou ler. Tanto é que eu leio normalmente só as manchetes. A partir daí, a partir do assunto. Então, foi nomeado? Tudo bem, já estou sabendo. Eu não preciso necessariamente dar essa notícia, nem você que me enviou. Que chamam minha atenção para isso. E não é porque ele é reverendo que nós temos que seguir ele, reverendo, padre, seja qualquer religião, que nós temos que seguir as palavras dele. Nós temos que seguir os princípios desse cidadão. Não é necessariamente porque o cidadão padre que ele é um bom cantor. E não é necessariamente porque é reverendo, porque é pastor, sei lá, nem sei a diferença entre um e outro, porque hoje é apóstolo, né? Não sei como é que o cara consegue ser apóstolo, mas tudo bem, tem bispo, tem... Bom, bispo já vem de muitos, muito tempo atrás, mas eu acho que nós não temos que seguir temos que respeitar a opinião de todos, inclusive dos religiosos. Mas não quer dizer que necessariamente ele esteja certo. Essa é a minha opinião. É sim. Quem entendeu o que eu quis dizer que é sim, vai entender o que eu quis dizer. Que não é necessariamente, principalmente se ele for político, não é necessariamente porque ele diz aquilo que nós devemos seguir ou que nós devemos ter isso como princípio. Mas nós temos que respeitar. Afinal, é uma opinião. Vocês podem não respeitar essa minha opinião. Quando eu disse que a criança, não só a criança como o adulto, deve levar um passa-moleque. Deve levar, sim. Contudo, através de dor física, na minha opinião, não. Através da educação, através daquilo que você fala, a criança fala e faz. A criança vai ser doutrinada. Mas se você tomar café todos os dias, a criança aprende a tomar café todos os dias. Se você colocar uma chupeta, que eu já vi uma matéria há muito tempo,
uma chupeta de uma criança dentro da cerveja e desce para essa criança, ela vai crescer tomando cerveja. Dizem que o café faz mal. Eu tomo café todos os dias, porém, antes eu tomo meu chá restaurador. Vai um chazinho aí? Amor em sangue novo, sem medo da verdade.